Vamos ler então o Salmo de número 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Teu Santo Espírito venha nos libertar da falta de confiança em Ti, do medo. Pai, nós sabemos que estamos no mundo e o Senhor Jesus orou não para que a gente saísse do mundo, mas para que a gente fosse livrado do mal. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos a cada um de nós que ouvimos essa mensagem, para que, ó Deus, nós possamos, no meio de todas as lutas e guerras que passarmos, sairmos com vitória, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que todo o mal caia, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui consegue ver o mundo espiritual com os olhos? Você abre os olhos e vê o mundo espiritual? Você vê anjo, você vê demônio, você vê as coisas agindo. Alguém aqui consegue? Talvez você já tenha visto como eu já vi. Em sonhos, em visões que você tem, às vezes falando com alguém, orando por alguém. Mas se Deus não abrir como abriu os olhos daquele servo de Eliseu para ver que havia um exército de cavalos de fogo a favor deles, enquanto o inimigo vinha com 50 soldados para destruí-los, e por isso que Eliseu não temia, nós temos que entender que Deus trabalha na nossa vida através da fé, como está na sua camiseta, através da confiança. E nós temos que entender que, olhe para os lados, por favor. Está faltando alguém? Se eu não me engano, nesse ano é a vigília que vem menos gente do EDD, porque quem vem mais na vigília é o pessoal do EDD, da Escola de Discípulos. E eu te pergunto, por que está faltando tanta gente? Por que será? Alguém tem alguma ideia? Oi? O que nós fizemos de diferente? Não. O que nós fizemos de diferente como igreja? Desde a última vigília para essa. Oramos, nós
como igreja. O que nós fizemos diferente, igreja? Você está fazendo toda semana. Casa de bênção. Começamos a entrar no território do inimigo e ganhar vidas. Ir atrás das vidas. E aí começou a dar um monte de problema com um monte de gente. Mal que não acontecia mais, voltou. Quem que não tinha, começou a acontecer. Ok? E aí, estamos desfalcados. Por quê? Porque agora nós estamos incomodando as trevas. Mas estamos indo no território deles. E se nós não vivemos o que está escrito aqui no Salmo 91, que a gente sabe decorado, entender que o Salmo 91 é um contexto de guerra. Alguns estudiosos vão dizer que foi Davi que escreveu. Não dá para a gente saber quem escreveu, porque não está escrito. Ok? Por exemplo, o Salmo 90 está lá, oração de Moisés, homem de Deus. É o versículo 1 da Bíblia hebraica. É a oração de Moisés, homem de Deus. É que na hora de traduzir para o português, eles não colocaram como versículo 1. É assim que eles sabem que é a oração de Moisés. Porque na Bíblia hebraica está lá, versículo 1, oração de Moisés. Ok? Aqui não está dizendo oração de ninguém. Mas é um contexto de guerra. Naquele tempo podia ser até uma guerra mais física, como Davi vivia. Mas a gente tem que entender que a gente vai ver o mundo espiritual no físico principalmente. E alguns sinais vão nos mostrar o que está acontecendo. E aqueles que estiverem guardando os princípios que tem aqui no Salmo 91, que todos nós vamos passar por luta, e muito mais agora. Você que está dando a cara para bater, você que está indo atrás de vidas, e você vai ter que entender que não é o quanto que você fala bem, mas você tem que entender que isso é algo espiritual. Você vai precisar orar, jejuar, você vai ter que ser transformado, e por isso a gente está discipulando, transformado no seu caráter, para colocar o caráter de Cristo para fora, que agora chega de ser crente morno ou frio, e que agora o problema vai bater direto na sua porta, e não na porta do pastor, mas também tem batido, quase que eu não vim hoje, e que eu preciso da oração de vocês. Amém? Amém. Assim como vocês precisam da minha, eu preciso da de vocês. Mas que a gente vai vendo o mundo espiritual no físico. Quantos de nós não passaram mal? Quantos de nós estão se enfraquecendo? E aí, por isso que a Bíblia diz que não é quem lê a Bíblia que prospera, mas quem medita na palavra de Deus. E a gente tem que ler. Quantos de nós não lemos a Bíblia? E às vezes lê porque a gente tem que ler. É melhor ler do que não ler. Mas a Bíblia diz que quem medita nela de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ou junto à margem de um rio, que vai dar o fruto no seu devido tempo, sem fazer esforço. Porque uma árvore não fica gemendo para dar fruto, mas porque ela está bem colocada, bem alimentada, ela está recebendo nutrição, ela tem água, ela consegue produzir fruto no seu devido tempo e não fica doente. Então, o Senhor falou no meu coração hoje para falar com você sobre o Salmo 91. E Ele me fez meditar no Salmo 91. E não só ler o Salmo 91, mas meditar, para que eu possa meditar com você, para que a gente possa entender que nesse contexto de guerra, você pode trabalhar, nós todos vamos trabalhar, e glória a Deus porque você está indo e está trabalhando, porque nós temos 9 casas de bênção, mais 3 grupos pequenos, são 12 lugares que nós estamos a mais fora da igreja, amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus.
mas que a gente está entrando agora, está dando a cara para bater na guerra. E quantas coisas que o salmista aqui não diz, quantos inimigos que ele não tem aqui. Se você não parou para contar, hoje eu parei. E se nós não guardarmos esses princípios no nosso coração, nossos corações, por mais que a gente seja mais que vencedor em Cristo Jesus e no final a gente tenha salvação, se a gente guardar a fé, a gente pode não ver o fruto do nosso trabalho, porque a gente não permaneceu firme. A gente pode até cair e perder a salvação, porque a gente está indo, dando a cara para bater contra o inimigo. E eu quero te dizer uma coisa: o inimigo não está de brincadeira. Não podemos dar brecha. Não deis lugar. Ele vai esperar só um pedacinho para nos destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E a gente está numa guerra. E o inimigo trabalha na legalidade. Então eu e você precisamos entender princípios espirituais e meditar na palavra de Deus. E não só meditar, viver, porque hoje a gente tem conhecimento farto, e é só você ligar a internet, pôr no YouTube, você pode ouvir quantas mensagens for, muitas melhores do que a minha aqui. Mas tudo isso que eu vou falar para você nessa noite, para você guardar no seu coração, e para eu e você praticarmos, para depois de terem feito tudo, permanecer firmes, guardar a fé, combater o bom combate, completar a carreira, em nome de Jesus. A gente vai lutar, mas ninguém quer entrar na luta para apanhar. Ou você entra na luta para apanhar? Não, você entra para dar um golpe logo de cara e já dar um nocaute e sair ileso. Mas você sabe que pode vir. Mas depois de você ter tomado o golpe, você conseguir evitar o inimigo e destruí-lo, cortar a cabeça dele, como fez Davi. Se foi Davi que escreveu, ele mostra para nós na sua ação. Ele derrubou com uma pedra, ele não sabia se podia acertar outra, ele não tinha espada. Então ele foi lá, arrancou a espada do inimigo e cortou a cabeça. Porque ele não menosprezou o inimigo. Porque poderia ser que a próxima pedra ele não fosse acertar. Então você não podemos menosprezar o inimigo. Se nós temos oportunidade de cortar a cabeça, corte a cabeça. Amém? Então aqui no Salmo 91, a gente tem que entender a primeira coisa. Que nós precisamos conhecer o nome daquele que nos defende. Que a gente canta aqui, grande defensor. E nesse salmo, são dados 3 nomes para Deus. 3 nomes para aquele que nos defende. E o nome de Deus revela aquilo que Ele é. Amém? Amém. Essas águas estão novas ou são velhas? Depois alguém puder pegar, por favor. São 3 nomes: Altíssimo, Todo-Poderoso e Senhor. 2 vezes Altíssimo, 1 vez Todo-Poderoso e 2 vezes Senhor, que você vai encontrar no Salmo 91. E para a gente entender que a gente vai entrar na guerra, a gente tem que lembrar o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nossa luta não é contra, mas sim contra principados, potestades, dominadores do mundo das trevas. Então ele diz assim: portanto, fortalecei-vos na força do Senhor. É o Senhor que guerreia nossas guerras. E se eu e você tentarmos ir para a guerra sozinhos, só porque a gente fala bem, só porque a gente estudou, só porque a gente leu o livro, só porque a gente participa do EDD, vai tomar. Porque quem nos faz vencer a guerra é o Senhor. Amém? Então aqui, quando diz Senhor, está falando o nome de Deus. Então está falando que Ele conhece
Deus. Aqui é o nome Yahvé. Eu sou o que sou. Qual é o seu nome? Eu sou. Então, quando ele está dizendo eu sou, ele está falando, não existe outro Deus além de mim. Eu sou Deus. Eu sou. Então é esse eu sou. E aí você tem que conhecer que Ele é, que criou todas as coisas, que está ao nosso favor. Maior que está em nós do que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí vai dar mais, além do eu sou, vai dizer que Ele é o Altíssimo, o Elion, que é o Deus acima de todos os deuses, que é Deus acima, que está sentado no alto e sublime trono. Satanás tentou tomar o lugar de Deus, subir mais alto, mas não conseguiu, porque Ele é o Altíssimo. E também vai mencionar no versículo número 1, em algumas versões está o Onipotente, mas no original está o El Shaddai, que é o Onipotente, El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Então, o eu sou, aquele que está sentado no alto e sublime trono, ou seja, que tem toda a autoridade, que é sobre toda a autoridade, e que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que é o que está a nosso favor, e que guerreia as nossas guerras. E por que você precisa saber isso? Porque vai ser uma batalha, principalmente na mente, entre o medo e entre a fé, que é a confiança. Medo, temer, é natural? Sim. Mas deixar ser controlado pelo medo. Eu não vos dei espírito, mas espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Então, para nós, além de tudo, Ele é Pai. Então, se Ele é Pai, é porque eu sou igual a Ele. Então, o mesmo poder, as mesmas qualidades que nós estamos vendo aqui, moram em mim e em você. O eu sou, o que tem toda a autoridade, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Onipotente, que tem todo o poder, está ao nosso favor e mora em nós. Então, primeira coisa, você tem que conhecer o nome de Deus. Assim que Ele se revela nesse salmo. E isso tudo vai nos dando confiança para vencer a guerra. Sabendo que Ele que guerreia as nossas guerras. Que Ele diz, a vingança de vocês é minha, não é de vocês. Amém? Segundo, saber que o salmista no Salmo 91, torna esse eu sou, ele transforma Deus, faz uma transformação de Deus na proteção dele. Ele vai falar 2 vezes que Deus é abrigo. Ou, em outras versões, esconderijo. Mas eu fui ver lá no hebraico, é um lugar onde a gente mora. Por isso, que nós temos que entender que esse Deus Todo-Poderoso tem que ser o lugar que a gente mora. E Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio. Por que traduz como esconderijo, como abrigo, e não como casa? Porque é para proteger. Porque está falando de proteção. Certo? Deus se torna para ele, na revelação que ele tem de Deus, em meio às lutas e às guerras que ele experimentou, o salmista vai dizer que Deus é o seu abrigo. E se ele estava vivenciando uma guerra natural, não aquela cocheira que nem a gente vê em filmes de guerra, que tem aquele buraco, aquela vala, né, que ele está abaixado e está lá guerreando, certo? E se esconde, e um cobre o outro, um atira. Não, ele tornou Deus isso para ele. O abrigo. E ele mora nesse lugar.
Mas também ele fala que Deus, no versículo 1, Deus é sombra. Sombra no sentido de proteger também, de se guardar. Como a gente, às vezes, do sol, ao meio-dia, a gente procura uma sombrinha, embaixo de uma árvore, não é? Então, Deus se torna para ele abrigo, sombra, refúgio. No versículo 2, 4 e 9, com sentido também de proteger. Porque a gente tem que entender que no meio das nossas guerras, quem vai nos proteger é Deus. Então você tem que entender que Ele é a sua proteção. E no momento que alguém nos xinga, a gente retribui xingando, a gente está lutando a nossa guerra. E aí Deus tira a mão dele. E aí Jesus fala assim, quando te baterem de um lado, o que você faz? Vira outro lado. Por quê? Porque a guerra é minha, a vingança é minha, diz o Senhor. E se você retribui, a Bíblia diz assim, se você retribui o mal que a pessoa fez com bem, você coloca brasas vivas sobre a cabeça dela para o dia do juízo. O juízo dela será maior porque você revidou a ela com bem. Deus não tem para a pessoa se arrepender, mas se ela não se arrepender... Eu lembro de infelizmente eu vou contar essa ideia, essa história que é verdade, mas eu fui muito humilhado por um professor que eu tinha de natação. Muito humilhado, na frente de muita gente, numa competição inteira, no Campeonato Paulista. Porque havia queimado, desqualificado a equipe no revezamento. E aí a gente poderia perder o campeonato por pontos, que a gente estava concorrendo contra o Pinheiros, contra outras equipes, e no campeonato assim, não é que nem no futebol que vai lá e só o Corinthians ganha. Não, no campeonato... O paulista sim, né? Você não tem o que falar, né? Não tira o foco, tá bom? Eu estou brincando. Só para você rir e não dormir. Ó. No campeonato de natação, todo mundo nada várias provas diferentes. Então quem que vai ganhar? Quem marcar mais ponto. Cada vez que um ganhava, marcava tantos pontos. Batia um recorde, mais ponto. E aí a nossa equipe estava lutando com todas as outras. E graças a Deus nossa equipe ganhou. Na época foi campeã paulista. Na faixa etária, que era na época, acho que era Júnior 2. Que beleza, como era bom. Pesava 78 quilos, uma beleza. 5% de gordura. Comia que nem um louco e não engordava. Enfim. Mas ele me humilhou muito, porque eu tinha desclassificado. Depois eu fui conversar com ele no particular. Não briguei com ele, não fiz nada. Eu já era convertido e me segurei para não quebrar a cara dele. Depois eu fui conversar com ele. O que você fez foi muito errado, não é assim. Ele falou, não estou errado. E além disso, ele fazia muitas outras coisas ruins, apesar de ser um bom técnico. Então, às vezes, o caráter, a pessoa pode ser bom, a gente vê muito isso no nosso Brasil, a pessoa é boa numa coisa, mas não tem caráter. Infelizmente, alguns anos depois, ele acabou morrendo, com 40 e poucos anos, morto com o próprio vômito. Eu sempre orei por ele para Deus salvar vocês e tudo mais. Eu não me alegrei em nenhum momento pelo que aconteceu com ele. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu tirei minha mão, eu não fiz nada. Eu não me alegro com isso, eu não estou contando porque eu estou... Não, mas estou dizendo assim, é Deus que vai guerrear a nossa guerra. Muito mais no espiritual. Porque Deus quer salvar a todos, e Deus não se alegrou com a morte dele, como não se alegra com a morte de ninguém. Mas a partir do momento que a gente entende que a guerra é dele, e que a gente precisa fazer dele abrigo, sombra, refúgio, e também vai falar no versículo 2, fortaleza. Em outras versões, como é que fala? Baluarte, né? Mas fortaleza era aquele lugar na cidade. As cidades naquele tempo eram que nem nossos condomínios hoje na cidade, que eram cheias de muros. As cidades eram cheias de muros. Por que elas cheias de muros? Para serem protegidas contra um ataque inimigo, contra roubo, contra um monte de coisa que podia acontecer desprevenidamente. Então, uma fortaleza é um lugar protegido. Ok? E aí, por isso tudo, ele, no versículo 4, vai dizer que ele é escudo protetor. Ou também está escrito que ele é escudo, pavês e escudo, ou escudo e bróquel. Amém? Mateus, senta lá, por favor. Escudo e bróquel. Amém? Está falando que Deus é o nosso escudo. Então você tem que entender que você entendendo quem Deus é,
Eu e você temos que fazer dele o nosso escudo. É ele que nos protege. A guerra é dele, a vingança é dele. E é ele que vai nos proteger, amém? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque não é fácil cuidar de vidas. Eu nunca passei por tanto problema na minha vida como quando eu me tornei pastor. E a luta sobre luta, dentro e fora da igreja, todo o tempo. Porque é uma luta, porque a gente é os únicos representantes do reino de Deus na terra somos nós. Se fechar a igreja, acaba, Satanás faz a festa. Nós somos os únicos representantes do reino dos céus. Amém? Terceiro, para que isso seja colocado na prática, e não só eu saiba das qualidades de Deus, ou do que Ele tem que se tornar para mim, Ele vai colocar vários verbos aí, que Ele vai fazer para com Deus, e que daí vai dar o resultado da vitória dele no meio de todas as guerras, todos os inimigos que a gente vai ver. Olha só, como que ele age para com Deus, o salmista? São 10 ações, né? A gente viu 3 nomes, 5 coisas que ele tornou Deus na vida dele, e agora a gente vai ver 10 ações que ele faz para que Deus possa protegê-lo efetivamente. Amém? Primeira coisa, ele habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, ele mora ali. A palavra no hebraico é assentar, morar, habitar. Então, ele mora, ele não sai. Não, agora eu estou aqui debaixo das asas de Deus, porque a gente só se habita no esconderijo do Altíssimo, na presença do Senhor, quando eu me coloco debaixo do senhorio. Se eu escolho a hora que eu vou obedecer ou não a Deus, eu estou entrando e saindo desse lugar. Então a gente tem que entender agora que a gente não pode quebrar princípios e que a gente tem que morar ali. Você tem que morar naquele lugar. Para mim é o mais importante de todos os outros. Todos os outros estão... a síntese do Salmo, para mim, está nesse verbo. Morar ali. Habitar ali. Ok? Mas ele diz também, aquele que habita, ele descansa. Então tem que habitar, e se eu habitar e conheço quem ele é e o que ele se tornou para mim, eu descanso. E descansar é não ficar preocupado. Não é ser uma pessoa leviana, uma pessoa que não é prudente, não é isso. Mas você está tranquilo. Como as minhas filhas, quando eu vou jogar elas para cima, a Dani não está aqui, e às vezes eu já pensei que ia deixar cair. Mas elas não têm medo. Depois de 20 vezes que eu joguei, a Clara já está acostumando. A Vitória já acostumou. Ela me pede para jogar. Então, ela descansa, ela confia. Você habita, você descansa. No versículo 2 vai dizer, ele diz, ele fala com Deus. Não tem como eu habitar e descansar se eu não falo com Ele. Como que está a minha oração? Né? Jesus, quando Ele vai falar da oração, presta atenção. Quando orares, fecha a porta do seu quarto e ora para o seu Pai em secreto. Ali está falando de um esconderijo, num lugar secreto. É um lugar da oração. Você habita e descansa, por quê? Porque você está naquele lugar de oração. Ok? Vai dizer no versículo 2, pode dizer ao meu Deus. É Deus dele. Não tem como eu tentei colocar um verbo, mas faz de Deus o seu Deus. Não é o Deus do pastor, não é o Deus da igreja, não é o Deus do irmão, é o seu Deus.
que aí é mais um nome para Deus ali em todos os versículos, o versículo não coloquei, né? Mas ali faz de Deus, que no hebraico é El, Deus, Deus meu, o seu Deus. O que faz? Depois o meu Deus, o que continua? Em quem? Confio. Confiar. Por que você habita? Por que você descansa? Por que Ele é o seu Deus? Por que você sabe quem é os nomes dele? Você confia. Que é a palavra no Novo Testamento que é usada para fé. No Antigo Testamento vai usar mais a palavra confiar. Então ele confia. Quem confia, logo depois no versículo 5, vai dizer assim: você não temerá. Porque se você confia, você não tem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque ele não nos deu espírito de medo. E o medo é uma legalidade que nós damos para vir demônios, para o mal agir. Você pode não ter pecado com nada, mas o medo atrai os demônios, atrai o mal. Você nunca viu que um animal, ele sente o nosso cheiro quando a gente está com medo? O demônio também sabe, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele sabe, porque eles existem há milhares e milhares de anos, não dormem, não descansam, vivem para estudar a gente. Ele sabe quando a gente está com medo pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Então a gente não teme. O sétimo, no versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Então a gente faz de Deus a nossa proteção. Porque você confia. Está dizendo assim, é condicional, se você fizer. Então, a gente que faz dele. Ele já é todo poderoso, o mal não consegue contra ele, no céu não tem rebelião. Houve rebelião, foi expulso o mal. Não tem guerra de anjo com demônio para ver. Não, o mal atua na legalidade. Quando Deus envia um anjo, ele vai destruir quantos demônios forem. O demônio age na legalidade que o homem dá para ele, através do pecado. Através da invocação deles, através dos ídolos, através da oração aos mortos, tantas coisas, meditações orientais, e assim vai. Mas a gente faz de Deus, né? E no 8, a oitava coisa, o versículo 14, diz assim, olha, porque Ele me ama. Então a gente ama a Deus. Você habita, você descansa, você diz, você fala que Ele é o meu Deus, você confia, você não teme, você faz de Deus o seu abrigo e você ama Ele. Por que que Deus o protege? Porque o amamos. Depois diz assim, e ele fala assim, e conhece o meu nome. Quando diz o nome de Deus é quem Ele é. Não é só o nome falar Elohim, El Shaddai, não é isso. Tem professores na faculdade que conhecem, melhores do que eu, escreveram livros, mas não conhecem. Porque aqui o conhecer é o conhecer marido e mulher, é o conhecer intimamente. Lembra que Deus falou, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, mas nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, ressuscitamos os mortos. Então ele fala assim, então eu tenho que conhecê-lo, na minha intimidade, no seu dia a dia, porque você diz, porque você fala, porque você confia, porque você busca, você acaba o conhecendo, você sabe as formas que Ele age, você vai entendendo como Ele age, como Ele está agindo, o que Ele quer fazer na sua vida, amém? Você conhece Ele, você não precisa que eu venha falar aqui para você como é, você sabe, você o conhece não só pelo saber, mas você experimentou a Ele, você vivencia Ele no dia a dia. Assim como minha esposa sabe quando eu estou triste, ela bate o olho. Minha mãe, as pessoas que me conhecem, você
Vai saber, está cansado, está triste, está... Quanto mais íntimo, melhor conhece. Então Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço. E por fim, a 10ª ação para com Deus, é que, olha só, no versículo 15, e ele clamará a mim. Outra versão está aí, ele invocará o meu nome, invocará a mim. Invocar, clamar, é trazer, invocar, não é só falar o nome de Deus e orar. Invocar é trazer a presença do céu na terra, do Deus que habita lá em cima, aqui embaixo. E aí você clama, porque você sabe que você só tem saída nele. Então você conhece o nome de Deus, você torna ele sua proteção e você age para com ele, porque você o conhece. E aí você tem todas as atitudes para que ele possa, no meio dessa batalha que a gente vai ter que até o fim da nossa vida, mas principalmente para nós que estamos no campo de guerra, que estamos indo no campo do inimigo, que estamos indo atrás das vidas, porque o mal não vai estar preocupado se a gente se reunir 20 vezes aqui por semana aqui na igreja e não tiver nem aí para as pessoas lá fora. Amém? Mas nós estamos indo no campo do inimigo. E aí o que nós vamos, eu conheço, eu sei, eu faço. Fé é isso, conhecer, saber e agir. Isso é fé. E aí o que vai acontecer? Eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar, você vai vivenciar. E é isso que ele mostra. Mas 11 ações daquilo que aquele que está no meio desse contexto de guerra, que Deus faz com ele. O que ele começa dizendo? No versículo 3. Que Deus vai o que fazer com ele? Vai o livrar. De duas coisas ali. E no versículo 15 vai dizer que ele livra de todas as coisas. Livra do laço do caçador, da praga mortal, e dá o livramento total no versículo 15. Quem que livra? Deus. Porque ele é o que tem toda a autoridade e todo o poder. Porque ele é o criador de todas as coisas. Você sabe que ele é o seu abrigo, a sua proteção. Você agiu, fez toda a sua parte, e agora Deus faz você vivenciar o livramento. Mas vivenciar um livramento que nem meu pai uma vez estava voltando de São Paulo, e aí o Espírito Santo colocou que ele tinha que orar em línguas, e ficou orando em línguas ali baixinho no ônibus. Se ele ficar orando em línguas alto no ônibus, vão te chamar de novo. Então ele orou baixinho, porque o Espírito está sujeito ao profeta. E aí então a gente morava ali na Lagoinha. Na hora de atravessar, naquele tempo tinha a Mabel ali, a bolacha gostosa que a gente comprava, esse cheiro, que agora não tem mais. Mas ali eram 2 mãos, aquela marginal. Meu pai olhou só para um lado, porque o ônibus parava ali para quem queria descer na Lagoinha. Olhou só para um lado e atravessou. Acordou? Se não acordou agora, a gente faz o replay. Parou o carro, 1 centímetro dele. Ele acabou de atravessar a rua, sentou no chão, pôs a mão na cabeça e começou a agradecer a Deus. Por que ele estava orando? Por ele, por algo que ele não sabia. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque Deus, você invocou ele, você trouxe a presença, porque ele mora em você e ele vai te ensinar a orar. Amém? Amém. E aí Deus vai te livrar, e Deus livrou ele. Só que ninguém gosta de ser livrado em cima, né? Mas a gente tem que entender que está no contexto de guerra e que a gente vai precisar de livramento. Talvez entre lá no seu grupo pequeno um satanista. Só que eu quero dizer para você que maldição não pega em quem não tem o que pegar. E volta 2 vezes pior para ele, para ela. Talvez ele não jogue nenhuma maldição, mas ele vai utilizar o que? De estratégia, porque o mal sabe, ele é astuto, ele sabe que não pode ir contra você na feitiçaria, no mundo espiritual, mas ele vai agir no mundo físico e vai começar a colocar as pessoas contra, principalmente contra o pastor, contra a liderança da igreja. Vai começar a falar, aquele pastor lá, não sei o que lá. Vai tentar dividir a igreja. Que a estratégia do mal ou é acabar com a igreja com perseguição. Quando ele não consegue perseguir a igreja, então o que ele faz?
o mal persegue para tentar destruir. Depois o mal, o que ele faz? Ele contamina a igreja, ele entra e faz o sincretismo religioso, que é o que fez com a igreja católica. E depois o que o mal faz? Ele não pôde, porque a igreja protestante foi perseguida e continuou. O sincretismo tentou não deixar entrar, e hoje já está entrando bastante. O que ele faz? Ele tenta dividir a igreja, e por isso tem tantas divisões de igreja evangélica. Só que Deus nos livra, Ele nos mostra, Ele nos revela. Amém? Deus livra, olha só, mas Deus também no versículo 2 vai dizer que Ele cobre e que Ele refugia, porque você descansa onde? Debaixo das suas penas, das suas asas. Ok? Então Ele livra, Ele cobre e Ele refugia, como uma galinha esconde, ou como um animal de paz esconde os seus filhotes debaixo das suas asas contra o ataque de outro animal. Ok? Protege, diz no versículo 4 e no versículo 14. Diz que Deus é o nosso escudo protetor. E que Deus também é aquele que, Ele diz assim, eu o protegerei, ou seja, de qualquer coisa. Se você acha que só um escudo, mas pode vir pelo outro lado. Então, completa no fim dizendo, eu protegerei de tudo. Depois no versículo 11 e no 12, ele vai falar, ele vai ordenar aos anjos ao nosso respeito. Então a gente não ora para anjo da guarda. A gente tem o Senhor dos Exércitos, que tem toda a autoridade. Se ele precisar enviar um anjo, ele envia. Se ele quiser enviar uma legião, que nem Jesus fala assim, Pedro, por que você foi tentar me livrar? Você não sabe que Deus me enviaria agora uma legião de anjos, se eu pedisse? Ele não falou que pediria para o anjo, mas pediria para o Pai. Então o Pai dá ordem aos anjos para o nosso respeito, para quê? Se a gente tropeçar alguma pedra, segure, para segurar com as suas mãos, para se a gente vier a tropeçar, para a gente, na verdade, nem tropeçar numa pedra, para nos proteger, ok? Mas Deus também é a sexta ação de quem experimenta a ação de Deus, Ele resgata no versículo 14, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Resgatar é alguém que está num lugar de guerra, que não tem chance, vai tomar um tiro, perdeu todo mundo morreu, Ele resgata e tira dali e salva com mão poderosa. Resgatar é isso, você ser livrado de algo que não tinha chance de você sair, humanamente impossível, Deus te resgata. Depois no versículo 15, Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Se você não clamar, como que Ele vai responder? Responder não é só ir lá e dar uma resposta, mas responder significa também na Bíblia, responder significa uma ação. Você pediu algo, Deus te dá algo que você pediu. Ok? Seguindo, 8. Ele diz no versículo 15, e na adversidade estarei com Ele. Ou seja, a presença dEle vai estar com a gente. Você vai estar passando por um momento difícil? Ele vai estar com você. Então, uma teologia que diz que eu venho para Jesus, não tem problema nenhum, é mentirosa. Deus diz assim, não, com você, quando você estiver no vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Amém. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Certo? A presença dEle vai estar com a gente. E o que Deus ainda faz conosco? No versículo 15, a nona coisa, vou livrá-lo, que a gente já falou, e cobri-lo de honra, ou em outras versões, eu glorificarei. Deus vai nos cobrir não só com as suas penas, mas com honra, vai nos exaltar no tempo certo, no tempo dele. Não é a gente que se exalta, se a gente se exalta, a gente será humilhado, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então Ele é que nos honra, ou seja, que nos glorifica em outras versões. E também a 10ª ação que vai dizer aí, Ele vai nos dar vida longa, longevidade de dias, está no hebraico. Vida longa lhe darei, que a gente sabe que em Jesus é a vida eterna, mas também vida aqui na terra, e vai nos livrar para nos dar a vida eterna aqui, ok? E o último, para terminar o capítulo
91 termina com a palavra salvação, que a palavra salvação no hebraico é derivada do nome de Jesus, que é Yeshua. Só que ali está o verbo derivado de Yeshua, que salva. Só que olha só, ele mostra a salvação. Ele diz assim, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Ele te mostra, ele nos mostra Jesus a todo tempo, que nos salva a todo e qualquer momento. É isso que a gente experimenta quando a gente conhece a Deus, quando a gente sabe o que Ele se torna, quando a gente age para com Deus, a gente experimenta todas essas ações de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para você, que no meio disso tudo a gente tem que ficar firme e confiar. Por quê? Porque eu fui ver, Deus mandou falar assim, conta, vê. Nesse capítulo 91, existem 13 inimigos. 9 são males que vêm, e 4 são males personificados. Então 9 são coisas ruins que podem acontecer, e 4 são um mal em pessoa. E por que está nos mostrando todas essas coisas? Porque a gente está no contexto de guerra, e, meu irmão, se você quer ser cheio, se você quer ver se você está cheio do Espírito Santo, você vai passar por guerra, por essas coisas. Mas diz em todo o texto que vai vencer todas essas coisas. Ó, tem o laço do caçador e a praga mortal. O laço do caçador, na verdade está dizendo, é a armadilha do caçador, a armadilha do passarinheiro. Quem aqui já caçou passarinho e fez armadilha? O passarinho não consegue discernir. Ele vai lá, pega, tem uma isca, porque o diabo colocou a isca sempre no começo, aquele que engana. Ele enganou a Eva, deu a isca, ó, come, jogou a palavra. Ela comeu e deu para o marido. Ele nem falou para dar para o marido e ela deu, e ele comeu. Ele jogou a isca, pegou 2. Pegou a humanidade inteira, porque eram os 2 primeiros. Então, olha só. Mas também diz praga mortal. Ele nos livrará, olha só, Deus nos livre. Mas estou mostrando para você quantos inimigos que tem. Outro mar, a praga mortal. Uma praga que no hebraico, no original, significa destruição total, avassaladora, algo que todo mundo começa a morrer, que nem aquela praga que teve no começo do século 20, que foi a gripe espanhola, que matou um monte de gente. Milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram. Não sei quantos milhões, 10 milhões, 15 milhões, não sei. Não me lembro agora. Mas é algo assim. No meio disso tudo, Deus nos livre. Ok? Mas continua dizendo no versículo 5. Quantas coisas que a gente não passa. Você não temerá. E agora não está falando que vai livrar. Está dizendo que você não vai ter medo. Você não vai ter medo do pavor noturno. E nem da flecha que voa durante o dia. Então está falando de algo que acontece durante a noite e durante o dia. A flecha no meio de uma guerra, de uma batalha, os dardos inflamados do maligno. E o pavor, o medo que domina a pessoa. O pavor é mais do que medo. O pavor domina a pessoa e paralisa a pessoa. Mas você não vai ter medo. Porque o medo não vai te controlar. Porque está dizendo que ele não vai deixar. Mas está dizendo também, ó, no versículo 6, a peste que se move nas trevas e a praga que devasta ao meio-dia. Está potencializando. Está dizendo, ó, no hebraico, que se move é que anda nas trevas. Então uma peste maligna, que está na escuridão total, que anda sorrateiramente e vai pegando todo mundo. Comigo e com você, o que vai acontecer? O que diz no versículo 6? Não vamos temer essas coisas que acontecem. Ele está aumentando o que ele já disse anteriormente. Nem a praga que devasta, que acaba, que dessola ao meio-dia. Ok? Mas no versículo 7, também está dizendo assim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Está falando do quê? De uma guerra, de um desastre, de uma calamidade, de uma doença. Não está falando o que é, mas está falando algum mal. Só que no meio disso tudo, eu e você não somos atingidos. Amém? Depois diz,
no versículo 10, um mal. Nenhum mal o atingirá. Então, todo e qualquer tipo de mal não nos atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Tudo isso é inimigo, olha. Laço do caçador, praga mortal, pavor da noite, flecha que voa de dia, pé se move nas trevas, praga que devasta meio-dia, guerra, que pode ser a mesma coisa, guerra, desastre, calamidade, doença, mal, desgraça. E depois, quando fala dos anjos, a pedra de tropeço, seu irmão que é uma pedra de tropeço, o que o anjo do Senhor faz? Para você não cair naquela pedra de tropeço, certo? Ok? Alguém que fez algo ruim, e aí você desvia da igreja por causa dos outros, é pedra de tropeço. Tudo isso são 9 males que pode acontecer. Então Deus está nos preparando para a guerra, porque o contexto de guerra ninguém gosta. As pessoas que voltam da guerra, que voltaram, por exemplo, da guerra do Vietnã, tem muitos filmes e muitas coisas que se falam, eles não conseguem se recuperar, eles continuam sonhando com aquilo, é uma coisa horrível, que eles não gostam de falar. Não gosta de falar. Quem vai para a guerra, quem já foi, ou quem já começou, não gosta de falar sobre isso, porque é algo horrendo. E isso está mostrando algo horrendo para nós. E termina nos mostrando 4 personificações: o leão, a cobra venenosa, o leãozinho e o dragão, a serpente. Ele fala leão, e a Bíblia diz que o leão é o diabo, que anda ao redor procurando quem quer tragar, mas ele diz que a gente vai pisar no leão. Depois fala de uma cobra, ou uma serpente peçonhenta, que é uma serpente que tem um veneno muito grande. Depois fala do leãozinho, porque está falando do diabo quanto dos seus demônios. E está falando dos demônios que vão causar dores, né, quando diz cobra venenosa. E aí, para terminar, ainda fala da áspide. Em algumas versões está áspide, né? No versículo 13. Mas na nova versão internacional está serpente. Mas a palavra no original do hebraico é dragão, que vem Leviatã, que os satanistas dizem que dos 12 anjos, arcanjos que havia no céu, 4 se desviaram contra Deus, né? 1/3 do céu, se haviam 12, 4 é o que eles dizem. Baal é o nome desses 4 que estão abaixo de Lúcifer, abaixo de Satanás, né? Belzebu, Astarote e o Eli, que é o Leviatã, que é esse dragão, que é um demônio dos mares, que infelizmente é a potestade que os satanistas dizem que atuam no Brasil. Que por isso que a gente tem tantos desastres remetidos com água. Já pensou? Que os desastres que tem no Brasil sempre estão ligados com água, com chuva, com tempestade. E os deuses, os falsos deuses, sempre estão voltados com a água. Você tem Iemanjá. Qual que é a Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma coisa que Iemanjá, que é a potestade que manda no Brasil. Então o que Deus está falando? Que é uma potestade que você vai ver lá em Jó e vai falar as características, principalmente causa soberba. O que a gente vai fazer com essa potestade? Vai pisar. Como? Com o poder de Deus. Porque a gente não consegue fazer, mas através dele Deus mostra assim que aquilo que a gente consegue fazer, a gente não vai temer, nada vai atingir, a gente vai olhar o castigo dos ímpios e vai pisar aqueles que a gente não conseguia, e vai vencer. E por isso, no meio de tudo isso, você tem que guardar a sua fé, e você precisa, por isso você precisa ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, amar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, porque senão você não vai entender, mas você não vai conseguir, nem eu nem você vamos conseguir. E a gente está numa guerra que é espiritual, que se reflete no físico. E é por isso que a gente vê tantos soldados abatidos. Estamos com baixas. E por isso a gente tem que se unir. Nem presta atenção. O satanista diz assim, ó, eles não brigam entre eles mesmos. Os demônios não vão contra a autoridade que está acima deles dentro do corpo. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, se Belzebu expulsa Belzebu,
Satanás está dividido no seu reino. Mas se uma casa está dividida, o que acontece com a casa dividida? Cai. E por que a gente se divide tanto? Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem comunhão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e derrama a sua unção. Então nessa noite, o Senhor quer nos curar do medo. Eu não combinei com os irmãos a canção. Mas para a gente conseguir avançar, você não pode ter medo do demônio. Você não pode ter medo de avançar. Você não pode ter medo das lutas e das guerras. Se você pedir para Deus te livrar de tudo, é a mesma coisa que eu pedir para Deus livrar a minha filha. Não, livra minha filha da prova na escola. Livra minha filha de ter que estudar. Quando ela tiver 18 anos, 17 anos, for prestar o vestibular, o que vai acontecer com ela? Você pediu para livrar da prova, Deus livrar ela de toda a prova e de estudar. O que vai acontecer com ela? Vai passar no vestibular? Vai saber ler? Não. Vai trabalhar do quê? Que cristianismo que é esse que pede para livrar da batalha? Deus não está livrando da batalha. Deus está nos livrando na batalha e não da batalha. Então primeiro a gente tem que lançar fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quero convidar você a vir aqui na frente para a gente orar junto. Para a gente orar, para a gente se unir, para a gente orar para os outros irmãos que lideram aqui. A gente está numa guerra. Às vezes a gente não vê o mundo espiritual, mas Deus dá revelação. Ok? O ministério apostólico, o ministério de profetizar, é trazer a realidade do mundo espiritual, principalmente do céu e da terra. Então, se Deus colocou isso no meu coração, eu não tinha planejado isso. E a gente está vendo. Nunca que nosso irmão Jean deixou de participar. O Jean, não o Jean Príncipe, outro Jean. Esqueci o sobrenome dele. Jean Paulo, isso. Ele não está aqui hoje. Então a gente está numa guerra. E olha só, olha para o lado, quem que vai lutar? E tem que estar vestido da armadura. Sim. E temos que estar em oração, em jejum, em unidade. E não aceitar, presta atenção, a estratégia do inimigo, dividir, colocar uns contra os outros, falar mal. Se tiver alguém aprendendo esse irmão, não fala, está com problema com o pastor, vai conversar comigo. Está com problema com o irmão, vai conversar, não quero saber. Ah, vem aqui que eu quero orar com você, e na verdade é para passar fofoca. E vai destruir, vai separando o corpo. O coração vai estando longe, ele destrói. Porque a gente começou a avançar. Então a gente precisa orar. Eu quero convidar, se você puder, se prostrar diante de Deus agora. Primeiro Deus vai fazer essa reforma, depois a gente. Você pode ter medo de falar. Você tem medo de cuidar. Você tem medo às vezes de orar. Você tem medo às vezes Deus te revela, assim como eu tenho medo, às vezes Deus me revela alguma coisa, eu fico com medo de falar. Ai, será que fui eu? Será que foi o Espírito Santo? Arrisca. Tenta. Alguém já tinha algum versículo bíblico que dizia que alguém já tinha aberto um mar? Moisés falou assim: Senhor, mas me mostra na sua palavra onde está escrito. Não tinha. Então ele diz: diga ao povo que marcha. Então você vai confessar os seus medos agora. Vai pedir perdão para Deus, depois eu vou orar junto com você. Confessa os seus medos. Lança fora tudo.